Fala galerinha, professor Evelino aqui de volta, tio Vevé com vocês, para mais um módulo aqui do que a gente tem na nossa imersão para os concursos aí organizado pelas bancas FGV, certo? E no caso que nós vamos trabalhar agora também aqui em Fortaleza para a Polícia Penal, nós temos uma outra banca. Mas no momento agora, neste exato momento, esse módulo vai com 6 questõezinhas da banca FGV. Independente da banca, o que você precisa ter é um método, é uma estratégia, alguma coisa que você possa dizer que você testou e deu certo. E o que eu mostro para vocês nas nossas mentorias, imersões, é que você tem um aliado muito forte, e que se eu tiver uma visão muito, mas muito pessimista, eu consigo resolver uma questão utilizando essas alternativas que aparecem aí. Como eu costumo brincar, as alternativas são realmente, literalmente, a resposta na cara do freguês. Então, o meu método, a minha estratégia para resolver é algo que eu posso usar o raciocínio, o entendimento, a interpretação, isso você não vai poder deixar de ter. Mas, acima de tudo, ao invés de você atribuir valores, né, as variáveis, montar equações mirabolantes, sistemas de equações, daí não poder se mexer porque você não lembra, ou até você sabe, mas vai desperdiçar um tempo desnecessário, por que você não utiliza a própria alternativa? Se eu consigo raciocinar montando equações, chamando de x e y e tal, por que você não pega, ao invés de chamar de x, por exemplo, coloca que o teu x aí é essa letra A que é 30. Então, ao invés de tu montar aquele raciocínio, você vai usar um valor exato. Então, por isso, a primeira leitura que você deve fazer aí, 2023 FGV, é tentar identificar que assunto é esse. Você está concorrendo a uma vaga, então eu tenho que identificar um assunto e o meu modus operandi, a minha estratégia. Ok? O que importa é que a sua alternativa no gabarito esteja correta. Então, eu vou mostrar aqui o que você ou a maioria das pessoas faz para resolver algo como esta aqui. Então presta bem atenção o que nós vamos fazer bem aqui. Vamos dar uma marcadazinha para a gente começar a ilustrar aqui. Em um cesto havia bananas, ok? Em um cesto havia bananas de 3 tipos. Bananas prata, ouro, ok? E banana d'água. E aí a gente começa a questão. 3 tipos de banana em um cesto. As bananas prata, a banana d'água, ok? E a banana ouro. Daí, desse cesto, dessa quantidade inicial, foram retirados, então preste bem atenção, foram aqui retirados 5 bananas do cesto original, sendo uma d'água, 2 pratas, certo? E 2 bananas ouro. E olha o detalhe, após essa retirada, a retirada dessas 5, 16% das que restaram no cesto corresponde a bananas ouro. O que muita gente, mas muita gente vai fazer? E como eu estou dizendo, não está errado. Eu vou atribuir isso aqui, eu vou atribuir valores aqui, vou dizer, por exemplo, que no meu cesto, a quantidade original, como eu não sei, né, o que a maioria faz, pega isto aqui e chama de, vamos chamar de B, porque tem a ver com bananas. Existem B bananas no cesto. Tá ok até aí? Vou fazer a montagem em que a maioria vai. E aí é com você, mas aguarde que o método Vevé vai estar aí para você. Nesse cesto, que tem B bananas, elas estão divididas em 3 tipos de bananas, ok? A gente tem a banana prata, vou colocar aqui a primeira letrinha aqui, moçada. A gente tem aqui a banana d'água. E a gente tem a banana ouro. Beleza até aí? Vou montar aqui só o começo, tá? Então, quando eu juntar esses 3 tipos de banana, eu tenho o total de bananas que tem inicialmente no texto. Bem, essa é a primeira leitura. O que muita gente faz? Vai montar isso aí e não está nem um pingo preocupado com essa pergunta aqui. Né? Não está nem um pinguinho preocupado com o que a questão quer saber. Mas isso é que é o essencial
para que eu possa usar as próprias alternativas para responder. Mas fazendo isso que a maioria faz, né, e você vai já deixar de fazer isso, veja o que acontece. Diz que metade dessas bananas que tem aqui, ó, metade disso aqui, são bananas pratas. Quando a gente conversa ali a questão, metade é qualquer coisa dividido por 2. Mas a partir do momento que eu presto atenção lá embaixo, eles estão dando aqui, ó, percentagens ou porcentagem. Então, quando eu digo aqui que metade das bananas são pratas, eu estou dizendo que 50%, porcentagem, gente, não existe esse número aqui, 50%, ela é em cima de algo, é uma taxa que tem que ser calculada, e aí muita gente começa a errar. 50% do que tem aqui são bananas pratas. Continuando, 30% são bananas d'água. 30% de quê? Das bananas que tem originalmente no cesto. E o restante das bananas são ouro. Ou seja, se 50% é prata, 30% é d'água, obrigatoriamente 20%, certo? São bananas ouro. Mas tudo isso de quê? Quando a gente fala isso, nós estamos falando do cesto. O que daria, gente, ainda dificuldade para trabalhar, porque muita gente tem dificuldade de trabalhar com frações e eu não tenho como calcular essa porcentagem. Quando eu digo 50% de B, ok? Nós estamos falando de B, coisa feia, hein? De B sobre 2. 30% é 30 sobre 100 de B, ou simplificando por 10, é 3B sobre 10. Olha o trabalho que isto vai dar. E 20%, 2B sobre 10, que é 20 sobre 100, dividido por 10 para cancelar, para simplificar. Ocorre que existe um outro tempo nesse texto que ele diz que após a retirada, então a quantidade de cesto aqui ela vai mudar. Então, gente, olha o trabalho que tu está tendo. Então, eu vou pegar só este começo. Após a retirada é que começa a questão. O que que diz? Inicialmente tinha B bananas. E saíram quantas bananas aqui? Ó, foram retiradas 5 bananas. Então, quantas bananas vão sobrar no texto? B menos 5. Aí você já pensou fazer tudo isto aqui? Nós estamos atrás de montar este quebra-cabeça para começar a resolver. Beleza, se você quiser continuar, quer a explicação total disso aí, você pode falar comigo que eu mando para você. Agora, você quer resolver essa questão, certo? De uma maneira mais simples? O raciocínio é o mesmo. O que que você vai começar? Preste atenção, nós já vimos tudo ali. Segundo ponto, primeiro é identificar um assunto para identificar como eu estudei para resolver essa questão. Segundo, gente, é você se ligar o que que é cada alternativa dessa aqui. E para isso, você volta ao enunciado e olha aqui qual foi a pergunta que foi feita. Aqui está perguntando aqui para você qual era, né, a quantidade original de bananas que havia no cesto. Aquele teu xizinho, lembra? Então, o que a questão quer saber de vocês aqui é quantas bananas havia no início de tudo. Concorda com isso? Cara, então é o seguinte, tio Bebessa diz o seguinte, para que eu vou perder tempo e fazer tudo aquilo dali com a quantidade que eu não sei? Por que tu não pega essa quantidade de bananas que tu quer chamar de X, tu não testa ela sendo uma dessas alternativas, que mesmo que seja a última, talvez seja mais confiável para você fazer o cálculo. Quer ver uma coisa? E como é que eu sei que a questão que o item está correto? Quando eu fizer todo o desenvolvimento, tudo que tem no texto, como estávamos fazendo antes, e te leve à última informação do enunciado, que é a história dos 16% que nós vamos chegar lá. Então, quando eu vou testar as alternativas aqui, então nós vamos testar a letra A. Então, você vai partir do princípio que no cesto havia quantas bananas? 30 bananas, ok? E vamos lá. Então, a partir daqui, olha como a coisa fica muito melhor para você. Então, nós estamos fazendo um teste. E aí, nós vamos começar. Banana prata. O enunciado diz, lembra lá do enunciado,
que a metade delas é prata. Então, se eu estou testando a letra A, eu estou partindo do princípio que no cesto original existem 30 bananas. Eu não sei se vai estar certo, mas vamos ver a questão desenrolando. Se a metade delas é prata, nós vamos ter quantas bananas pratas aqui? 15, ok? 15 bananas pratas. E aí diz que 30% delas aí, dessas bananas aí, 30% eram bananas d'água. Olha a diferença para que chamar X. 30%, gente, é só tu pegar aqui, ó, 3 vezes 3 dá 9. Então, 9 bananas eram prata. 30% de quê? De 30. Tudo é relacionado à quantidade suposta, né? Hipoteticamente 30. E o restante eram bananas ouro. Então, se eu tinha 30, 15 pratas, 9 d'água. No restante dessas 30, eu vou ter quantas? 6. Perdoa de vez em quando essas grafias aqui, tá? Então, 6 bananas eram bananas ouro. O que aconteceu na questão? A questão disse que foram retiradas, ok? 5 bananas. Se foram retiradas 5 bananas, como vai ficar a situação desse cesto agora? Bem, se foram retiradas 5 bananas, então nesse cesto, que eu estou testando a letra A, se tinha 30 e foram retiradas 5, o cesto contém agora 25 bananas, contendo as bananas prata, d'água e ouro. E como foi feita a retirada dessas 5? Sada, trabalha em cima das informações que você tem. Disse que uma banana d'água foi retirada. Então, se tinha 9, saiu uma banana d'água, nesse cesto que agora tem 25, você tem quantas bananas d'água? 8. Saíram 2 bananas prata. Se tinha 15 originalmente porque era metade, agora ficam 13 de 25. E se tinha 6 bananas ouro e saíram 2, tudo isso no enunciado. Eu vou passar a ter 4 bananas ouro. E é aqui que você ganha muito mais tempo. Porque ele disse que, olha a pergunta, olha a afirmação que tem lá no finalzinho do texto. No finalzinho do texto diz que após a retirada, olha aqui após a retirada. Após a retirada das 5 bananas, 16% das que restaram, sabe? 16% das que restaram. Quantas restaram aqui? Ó, 25 bananas. E ele disse que 16% dessas daí representam as bananas ouro, que a gente está vendo aqui, que são o quê? 4. A letra A vai estar certo se eu conseguir provar que isso aqui está certo. Então, como ele diz que 16% das que sobraram são ouro, vamos fazer a conta. 16% das que sobraram. E o que sobrou no texto? 25. Então, 16% das que sobraram são ouro. Olha quantas ouros a gente tem aqui, de acordo com o que a gente testou. Então, se eu pegar aqui 25 dividido aqui com 100, então 100 dividido por 25 dá o quê? 4. E 16 dividido por 4 dá exatamente igual a quanto? A 4 bananas ouro. Então, quando eu conseguir provar que 16% das que sobraram equivalem às bananas ouro, que são 4 aqui no caso, eu consegui provar, não preciso fazer mais nada, que a letra A é a alternativa certa. Então, cara, é uma opção sua. E eu garanto que, numa visão muito pessimista, 8 em cada 10 questões, se eu começar a ter uma visão diferente, eu vou ter resultados diferentes, certo? E se eu trabalhar isso, você vai conseguir chegar a resultados fenomenais em cima disso aí.
para de querer resolver igual a todo mundo. Mas ninguém quer saber que tu sabe raciocínio lógico, sabe matemática, sabe montar equações, inequações, é mestre, é doutor. Quer saber se tu consegue resolver. Ganhar tempo, ser eficiente, gente. E o tio Vevé sempre mostra para vocês que as alternativas sempre são possíveis. Se eu consigo interpretar e monto equações, por que eu não uso as próprias alternativas para isso? Ok? Então vamos lá. Questãozinha aqui, mais uma questãozinha da FGV. Então vamos nós. Sempre como eu digo, a primeira leitura que você tem que ter para tentar entender de que assunto trata. E este assunto é riquíssimo em prova de concurso. Os meus vídeos mais antigos, você observa isso aí. Eu digo, ó, pretende-se criar uma senha. Isso aqui já é tradicional em prova. E uma senha composta de tantos dígitos distintos a serem escolhidos entre os 10. Eu falo assim, geralmente quando ele te der letras, algarismos, pessoas, e com estes elementos se pedir uma quantidade de coisas que se pode formar, nós temos um assuntozinho chamado de análise combinatória. Que você só tem que ver se a ordem de formação desta coisa importa ou não. Você pensa da seguinte forma, senha, independente da quantidade de dígitos, independente se ele permite ou não repetição de elementos, qualquer senha, a ordem de formação de uma senha, ela é importante. Se você usar o nosso método, alguns colegas, professores, usam o método tracinho, é o mesmo que eu vou falar aqui nesse caso, que não tem muita diferença. Só que para tirar um peso das costas, eu uso as bolinhas, para você brincar um pouquinho, saber que é brincar de casinha. Quantas bolinhas eu vou usar aqui? Faz conta que essa bolinha está bonita. 4, porque agora sim, depois que eu identificar que aquela coisa que ele pede, a ordem é importante, é só usar o método do tracinho, o método das bolinhas, pura e simplesmente. E dentro de cada espaço desse aqui, você colocar quantas opções você tem, agora sim, para atender o enunciado. Então, voltando a tudo que o enunciado fala, então, a senha tem que ter 4 dígitos, por isso você está vendo 4 bolinhas aqui, certo? Escolhidos entre os 10 algarismos. Lembrando que os algarismos são 10, que são do 0 ao 9. 0, 1, né? Só para ilustrar aqui, 2. Tá bonitinho, gente. Faz um esforço aí. Ao 9. Pronto. Não interessa o nome do caso, interessa que senha, eu vou resolver aqui código, número de telefone, placa de automóvel. E agora? O detalhe agora sim das questões. O número de senhas que possuem apenas um dígito é isso aqui, par aqui nessa formação. E lembrando que esses dígitos têm que ser distintos. Cara, a tua prova é para arriscar. O método está aqui. Então vamos imaginar que o dígito par fica aqui, então vamos marcar aqui. Aqui só entra os dígitos pares. Dos 10 dígitos que nós temos, 5 são pares e 5 são ímpares. Como ele só quer que um dígito seja par, então quando você for escolher o primeiro dígito par, eu tenho 5 opções. Primeiro dos vídeos que eu tenho, os mais antigos, você tem bem a explicação disso aqui. 5 aqui, só para lembrar, que aqui está escrito par, são 5 opções para escolher um. Dentre os que são par. 5 opções, porque aqui eu tenho 0, 2, 4, 6 ou 8. Todos os outros dígitos, gente, como o texto diz apenas um dígito par, obrigatoriamente, todos esses outros dígitos têm que ser ímpares. E tem também 5 alternativas. 1, 3, né? 5 e por aí vai. 7 ou 9. Vou fazer bonitinho aqui para vocês, que vocês merecem. Certo? Então, quando a gente fala disto aqui, só pode haver um dígito par, numa senha de 4 dígitos, implica que os outros 3 dígitos têm que ser ímpar. E dentre os 10 do nosso sistema de numeração, também temos 5 opções, que é o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Então, continuando de onde nós paramos, então quando você for escolher o próximo dígito, ele tem que ser ímpar, então tem que ser um destes daqui. Então, quantas opções eu tenho? 5 opções.
Ok? Beleza. Esse 5 aqui é diferente totalmente desse, que aqui todos esses 5 dígitos aqui que eu tenho para escolher um são todos pares. Esses 5 aqui são esses 5 dígitos ímpares que eu vou escolher um. E a questão agora diz que os dígitos têm que ser distintos. Então, o próximo dígito aqui também tem que ser ímpar. Mas eu posso escolher qualquer um destes 5 aqui, contanto que eu não escolha um, que eu já tenha definido. Então, qualquer um desses. O que nos traz quantas possibilidades aqui? 4. Quantas possibilidades aqui? 3. Quando eu fizer este cálculo aqui, 5 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Então, 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. 60 vezes 3, ok? 60 vezes 5, perdão. Então, você vai ter aqui 300 tipos de senha. 300 tipos de senha, cuidado, em que aparece um dígito par, um único dígito par, mas esse dígito par aparece onde? Na primeira casa. E olha aqui a letra B. Acontece que ele não diz que tem que aparecer um dígito par e ele não determina uma casa. Então eu só tenho que fazer um pequeno raciocínio matemático aqui. São 300 maneiras diferentes de se escrever uma senha de 4 dígitos diferentes, tendo um dígito par. Só que esse dígito par ele pode aparecer aqui na primeira casa, na segunda, na terceira ou na quarta. Então, eu posso variar isso de 4 formas diferentes. Ou seja, sempre tendo um par, independente da posição dele, a alternativa certa é aquela que nos leva à resposta de 1.200 senhas diferentes. 300, se ele especificasse uma casa. Então, a alternativa certa é a letra D de dado. Tá ok? Análise combinatória. É o que eu tenho mais no meu canal. Se pegar de baixo para cima, do mais antigo para cá, você vai observar muito. É o método das bolinhas que a gente usa. O segredo disso é se a coisa que ele quer que você forme, a ordem dela é importante ou não. Como tu vai preencher, aí depende da inspiração do professor, o que ele vai pedir para você. Beleza? Vamos fazer mais um pouquinho. Olha outra questãozinha FGV 2023. A importância, gente, de você saber o que você está fazendo. Então preste muita atenção aqui. Um jogo de tabuleiros possui fichas coloridas para simular valores em dinheiro. Uma ficha cinza vale o mesmo que 6 fichas brancas. Uma branca, por sua vez, vale a metade de um azul. E 3 fichas pretas vale o mesmo, ou seja, é igual a 5 fichas cinzas. Bem, aí a galera gosta de montar de A, B, C. Aproveita a letrinha, né, gente? B de branca, C de cinza, P de preta. E você vai montar situações. Tirar aqui de língua portuguesa, que eu gosto de brincar com a galera, e transformar em alguma coisa matemática, mais visível. Agora, antes disso, o que eu chamo muita atenção? Olha qual é a pergunta. Assim, ele quer saber, uma ficha azul e uma preta juntas é o mesmo que quantas fichas brancas? Então, quando você olha essas alternativas, certo? Você concorda que o que ele está dizendo aqui, que isso aí é o mesmo que você pegar uma ficha azul, olha a pergunta lá, mais uma ficha preta. Então, uma ficha azul e uma ficha preta juntas equivalem a quantas fichas brancas? Então, quando você marcar a letra A, você está dizendo que uma azul mais uma preta equivale a 9 brancas. Então, aqui eu tenho a quantidade de brancas, gente. Como isso? A interpretação, gente, nos leva a montar de diversas maneiras. Mas eu tento sempre direcionar a isto aqui. Então, se a questão quer saber disso, eu tenho que achar alguma relação que associe as fichas azuis e pretas a brancas. Mas antes disso, eu vou pegar tudo que eu tenho e transformar em matemática. Então, ele diz que uma ficha cinza equivale a 6 fichas brancas. Ok? Uma ficha cinza equivale a 6 fichas brancas.
Ou aproveita a carona, eu posso dizer também que uma ficha branca é o mesmo que está multiplicando, passa dividindo, é C cinza sobre 6. Quer dizer que eu vou usar? Não sei, mas a informação da prova é esta. Você deixa isso aqui guardado, beleza. Segunda informação, uma ficha branca é o mesmo, ou seja, vale a metade de um azul. Ou seja, azul dividido por 2. Concorda aí? Ou sempre deixa as possibilidades, né, gente? Multiplicando aqui as diagonais, uma ficha azul, que bem me interessa, porque se eu estou olhando aqui, ó, eu tenho que ter alguma relação que associe azul com a pergunta que é branca. Uma ficha azul equivale a 2 fichas brancas. Então, vou guardar essa informação. Essa é mais importante até agora porque ó, já nos leva direto à pergunta lá. E a última informação diz que 3 fichas pretas, opa, preta, 3 fichas pretas equivalem a 5 fichas cinza. Beleza. O que a questão quer saber, só relembrando, que uma ficha azul mais uma preta equivale a quantas brancas? Então eu tenho que tentar relacionar a azul e a preta com a branca. Se você olhar a azul, eu já tenho uma relação aqui. E aqui eu tenho uma relação que envolve preta com cinza. Mas quando você observar isto aqui, ó, essa ficha cinza, o que diz lá em cima? Ó? Equivale a 6 brancas. Então você concorda que 3 fichas pretas, que equivale a 5 fichas cinzas, é a mesma coisa de eu dizer que cada cinza não é 6 brancas, gente? Ok? Então aqui você vai observar que 3 fichas pretas equivale a 5 vezes 6, 30 brancas. Estou chegando onde eu quero. E uma equação, gente, eu posso trabalhar do jeito que eu quiser. Então, só falta agora achar a relação dessa preta. Então, se ali eu tenho 3P igual a 30, se eu dividir tudo por 3, eu tenho que uma ficha preta é igual a 30 dividido por 3, 10 fichas brancas. O que eu sempre trabalho é, trabalhe de acordo com a conveniência e a oportunidade. Ou seja, se eu sei que eu fui na pergunta, por que eu estou me direcionando a isso? Porque a pergunta está relacionada a isso, gente. A pergunta é, uma ficha azul mais uma preta equivale a quantas brancas? São cada alternativa dessa, são as azuis e pretas juntas. Então, a partir do momento que eu sei isso, certo? Olha o que acontece. Uma ficha azul, o que eu descobri sobre ela aqui? Equivale a 2 fichas brancas. Mais uma ficha preta, eu acabei de descobrir aqui, ó, equivale a 10 brancas. O que isso nos garante? Que uma ficha azul mais uma ficha preta, como nós estamos vendo aqui, equivale juntas a 12 fichas brancas, o que nos levam à alternativa C. Ficou claro, gente? Então eu vou trabalhar, moçada, de acordo com o que eu tenho e de acordo com o que a prova me pede. Se você começar a trabalhar desta forma, você vai começar a entender que existem caminhos mais curtos. Então, sempre que eu puder associar esse tipo de informação, esse tipo de raciocínio, eu aconselho você a usar. Tá joia? Tá ok até aí? Então, nunca deixe de trabalhar desta forma. Então, eu vou dar um tempinho aqui, certo? Para que você assista quantas vezes for necessário. Procure aí o professor Evelino, certo? Na rede social, Evelino Barbosa, no Instagram.
inscreva no nosso canal, que eu vou estar colocando aí mais 3 questõezinhas da FGV para a gente trabalhar e mostrar como você tem que ter uma visão diferente. Quando eu trabalhar diferente, o meu resultado vai ser diferente. E você vai começar a mudar a ideia de prova de concurso que tem raciocínio lógico, a visão é diferente. Então, poucas pessoas têm isso. A maioria vai sempre atrás de montar equações para depois pensar em resolver. E depois pensar o principal, olhar o que a questão pediu. Beleza? Show de bola? Pode nos procurar aí. Vamos começar essa semana uma mentoria, uma imersão FGV, principalmente para os concursos da Assembleia Legislativa do Tocantins, para a Câmara Municipal de Fortaleza. Tamo junto, tio Vevé com você.